Fala, paramétricos, tudo bom? Tudo tranquilo com vocês? Olha só, no vídeo de hoje a gente vai chegar num assunto que eu lembro que lá no começo da oficina, nos vídeos da oficina, eu falei que ele ia ser um pouco complicado pra gente tratar sobre ele, tá? Naquela época, mas eu acho que agora a gente já tá, assim, mais do que capaz de tocar nesse assunto agora, depois de, quase 200 vídeos aí sobre a ferramenta. Eu acho que agora você já tem a capacidade de conseguir entender o que eu vou falar pra vocês, que é o assunto do vídeo de hoje, tá? Vamos falar sobre Surface Paneling, ou panelização de superfície, racionalização de superfície, tá? Tem alguns nomes, eu já achei muitos nomes na internet, inclusive de trabalhos brasileiros, mas em inglês, se vocês procurarem, é Surface Paneling. Basicamente é como a gente pode pegar uma superfície, ok? Dividir ela em painéis e como a gente consegue racionalizar aqueles painéis, tornar eles retos, tá? E aí depois, quando a gente monta tudo, eles parecem tudo uma única superfície. Esse é um tema muito tratado assim na arquitetura, vamos botar de uma maneira mais geral assim no design, porque é uma das estratégias que a gente tem para pegar essas superfícies, essas superfícies bem orgânicas, com uma curvatura, dupla curvatura, tá? E como que a gente consegue racionalizar elas e fabricar elas de uma maneira barata, porque, como já diz o grande Frank Gehry, uma superfície reta é $1, de uma curvatura são $2, de dupla curvatura são $10. Então, quanto mais reto e plano a gente conseguir chegar nessas superfícies, ok? Mais barato vai ser aquela estrutura. E esse vai ser o tema da aula de hoje, ok? Então olha só, se tu não é inscrito no canal, te inscreve aí no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Para garantir, ativa as notificações, ok? Porque quando a gente lança o vídeo já vai aparecer aí no sininho do YouTube de vocês, você lançou um vídeo novo, aí tu vai ser o primeiro assim, a assistir o vídeo e já vai conseguir ser o primeiro a absorver aquela informação, ok? Se tu gostou do conteúdo, deixa um like, importantíssimo pra gente crescer aqui no YouTube, também é importante pra gente saber se vocês estão curtindo os nossos conteúdos, tá? Qualquer dúvida aqui na aula que vocês tiverem, caixinha de comentários ela é aberta, tá? Podem falar o que vocês quiserem, comentar, postar um link de algum estudo, alguma coisa do tipo, tá? Fiquem bem tranquilos em falar o que vocês quiserem. E além do nosso YouTube, a gente também tem o Instagram, oficina.paramétrica. E cara, e lá tem muito conteúdo extra, tá? Além do nosso YouTube. Recomendo que vocês também nos sigam lá, ok? Então é isso, vamos começar a aula. Aí o seguinte, antes da gente entrar ali no assunto no Grasshopper, a gente botar a mão na massa, eu queria mostrar aqui esse documento, tá? Que o Léo, que o nosso editor, ele achou e nos mandou, que, cara, fala muito sobre esse assunto e é um projeto que é um dos maiores exemplos, assim, que é esse museu aqui, o Museu Somaia, vocês conhecem, aquele que é todo torcido e tal, no México. E, cara, e toda aquela fachada deles, tá, teve que ser, racionalizada para que eles pudessem construir. E, cara, e nesse PDF aqui, eles mostram todo o processo, tá? De como eles conseguiram criar essa fachada aqui. Cara, é muito legal. E como eu posso dizer, mostra um pouco assim de, cara, como é um trabalho que exige assim muito entendimento assim sobre geometria, sobre estrutura, sobre cara, muita coisa, tá? Falo isso porque não é um assunto simples, não é um negócio que tu chega ali e fala, é isso aí, beleza. Não, cara, depois é um assunto que envolve várias pessoas, mas é muito interessante mesmo. Aqui algumas coisas sobre o projeto e tal, um pouquinho da geometria. E aí agora começa a mostrar um pouco assim de como é que foi o processo. Eles sentaram antes, com um tamanho de painel. Aí eles viram que ia ter alguns problemas por causa da curvatura. Aí eles começaram a testar, painéis, mas eles estando um pouco mais distorcidos, assim, tipo stretch, Eles esticaram um pouquinho os painéis. Aí, enfim, tem tudo isso aqui. Depois até como que é a documentação dos painéis aqui, tem todo um código para explicar onde é que é. Cara, é muito interessante, ok? Eu recomendo que vocês deem uma olhada. Se quiser, estuda, eu acho que é bem interessante. Se não, só dá uma olhadinha para vocês verem como é. E, cara, é muito legal mesmo. Eles usaram CATIA, inclusive a Gehry Technologies, que é aquela empresa do Frank Gehry que só fala, que é só sobre desenvolvimento de software e tecnologias. Eles estiveram nesse projeto para fazer isso aqui. E, cara, é muito legal. Aqui tem tudo de como é que eles fizeram os painéis. Cara, é muito legal mesmo. Recomendo muito que vocês deem uma olhada, tá? E aí, hoje aqui no Grasshopper a gente não vai fazer nada assim muito, digamos, pode assim, parecido, não parecido, mas a gente não vai chegar tão fundo, quanto aquele PDF. Eu só quero mostrar algumas ideias básicas assim, de como é que a gente consegue fazer isso no Grasshopper. E um pequeno adendo, ali eles usaram o CATIA, que é aquele software assim magnífico, tá? De projeto. Ele é muito utilizado, ele é um software assim muito de
high-end, assim, é AAA, ele é um dos os maiores escritórios usam ele, tá? Mas muitos desses processos aqui também podem ser feitos no Grasshopper. Eu vou postar uns links aqui embaixo que eu lembro, tá? De alguns projetos, inclusive do Norman, que eles usaram o Grasshopper e o Canguru, que é o que a gente vai usar hoje aqui, para conseguir fazer essa mesma racionalização das superfícies em alguns projetos, tá? E, na verdade, é toda uma thread que a galera mostra assim sobre tipo projetos que eles usaram e tal e que usam essa dinâmica, ok? E inclusive o desenvolvedor do Canguru ele trabalhou com a galera do Foster no projeto que eu vou postar aqui para vocês. Então isso é bem legal, que os caras aqui do Grasshopper estão envolvidos nos maiores escritórios do mundo, ok? E uma coisa importante aqui que a gente fala na oficina é que o seguinte, todo mundo pergunta, como é que vai executar essas coisas, não sei o que, como é que vai levar isso para a vida real. O grande lance, tá, gente, é que, assim, é muito fácil a gente pegar e dizer, fazer a forma e jogar e dizer, tá aí a forma, não sei o que, agora tem que fazer. Não, eles criaram todo um processo, todo um workflow, eles estudaram sobre aquela geometria, testaram, prototiparam muitas coisas para eles conseguirem documentar certinho cada um dos painéis daquela fachada, ok? Para depois a mão de obra que for executar, a produção, a fábrica, enfim, consiga olhar aquilo e de maneira muito simples ver. Bom, esse tubo aqui ele vai ter tal tamanho, eu vou ter que ter duas presilhas aqui que vai entrar o painel A0, quadro, tudo mais que vai ser produzido, sei lá, quinta-feira. Entendeu? Só um pequeno exemplo. Então, muitas das coisas que a galera fala, para executar isso aí, cara, para executar veio de vocês. Não vão vir de outras pessoas. Depende do profissional, do designer aqui, o computacional, em desenvolver, ok, esses processos para outras pessoas conseguirem olhar aquilo e executar. Então fique com isso na mente, ok? Muito que vocês vão ver naquele PDF é a própria galera, ok, envolvida no processo, que aqui, nem vocês, sabe programação, sabe Grasshopper, que desenvolveram tudo aquilo lá para que depois fosse executado. Por isso que os grandes prédios aí que a gente vê hoje na arquitetura, vêm dessas grandes pessoas, ok? Que estão ali sempre estudando, se qualificando e testando e prototipando, tá? E aí no momento eles conseguem executar tudo isso. Agora, chega de papo, vamos começar, beleza? Vamos lá, olha só, o que eu vou fazer, ok? Eu vou fazer um exemplo bem simples mesmo. A gente vai ter aqui, ó, uma superfície, ok? Curva, assim, tá? Mais ou menos desse jeito, ok? Superfície. E a gente vai pegar toda essa nossa superfície aqui, ok? E a gente vai colocar ela, criar painéis retos nessa nossa superfície aqui. Ok? Eles precisam ser planos. Esse que é o grande esquema, tá? Dessa racionalização. Eles precisam ser planos, tá? E aí vem aqueles outros esquemas. Qual que é a grande jogada disso? Ok? A grande jogada é que quando a gente está pegando essas superfícies curvas e tentando deixar elas as mais planas possíveis para a gente racionalizar elas, a gente perde um pouco de definição dependendo da quantidade de painéis que a gente tem. Se eu fazer isso com 5 painéis, vai ser muito difícil ter, né, aquela baita definição. Se eu fazer isso com 1000 painéis, aí tu vai conseguir ter uma definição legal. Que nem ali no Museu Somaia, ok? Eles têm, cara, milhares daqueles painéis hexagonais, ok? E como eles têm muita divisão, eles conseguem, né, seguir aquela fluidez daquela forma. E se tivesse menos, eles não conseguiriam repetir o mesmo processo, tá? E vocês vão ver aqui que com alguns slides a gente consegue ver bem essa definição. Mas sempre vai ter perda, tá, da curvatura. Sempre vai ter perda da definição da superfície. Sempre. É inevitável, ok? Porque está pegando uma coisa curva, tá, e transformando em vários segmentos. Então é isso. Primeira coisa, vamos fazer a superfície, tá? Eu tenho aqui duas curvas, ok? No meu Rhino, como é que eu fiz elas? Bem tranquilo, ó. Vim aqui, desenhei elas aqui no chão. Aí eu dei um rotate 3D. Peguei aqui, ó, nos dois eixos dela, tá? Deixei eles retos aqui, ok? Aí só vim aqui, cliquei de um lado, shift pro outro, tá? Para eu levantar elas, e é isso aí, ok? Deixa eu fazer de novo, porque no meu não foi, aqui, shift, beleza, é isso aí, ok? Tem aqui essa minha curva, aí eu copiei ela pro lado, tá? Perfeito. Aí, ó, copiei ela pro lado, exatamente o que eu tenho aqui, beleza? Mas eu vou usar esse aqui porque ela acaba não sendo tão reto assim, tá? Aí vocês vão ver que vai dar um efeito bem legal. Vou deixar esse arquivo aqui do Rhino para vocês disponíveis lá nos nossos materiais, ok? Só baixar lá, vai ter a nossa aula, geometria base e o Grasshopper também. Então, primeira coisa, fazer a superfície. Pegar aqui, referenciar essas nossas duas curvas, essa e agora fazer uma superfície entre elas, com um loft. Ok?
É isso aí, ó. Temos agora, então, essa nossa superfície. Beleza. Olha só. Como eu já falei para vocês, a gente vai usar o Kangaroo 2. Se eu não falei, eu vou falar agora. Usaremos o Kangaroo 2, tá? Muito importante, ele que vai nos ajudar a fazer esse processo todo. Então, já de primeira, vou vir aqui, ó, e colocar Bounce Solver, ok? Que é o solucionador ali, que eu chamo, assim, do Kangaroo. Ele pega todas aquelas variáveis e processa elas, ok? E junto, eu vou pegar um Toggle, ok? Boolean Toggle, desculpa, um Boolean Toggle, um Button, é isso aí, beleza? Então o Toggle eu vou botar no On, para eu dizer quando que eu quero que ele processe ou não, ligado, desligado, né? E o botão para resetar. E também, junto com ele, eu vou usar um Merge, para colocar todas as variáveis ali, todos os objetivos do Kangaroo, tá? Numa só lista, e depois eu vou colocar aqui no Go Objects. Já para garantir, vou dar um Flatten aqui, beleza? Setup básico do nosso Kangaroo. Tranquilo? Agora é o seguinte, vamos lá. Primeira coisa, vocês já sabem disso. Para a gente usar o Kangaroo, a gente tem que usar Mesh. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou usar o Mesh Surface. Por quê? Porque eu vou transformar essa minha superfície em um Mesh. Vou vir aqui então no Loft, colocar a minha superfície no S do Mesh Surface. Ok? Então tá, estamos aqui. Agora é o seguinte, para a gente conseguir colocar mais divisões, ok? A gente coloca aqui no U e no V. Mesmo esquema quando a gente trabalha lá com Lunchbox e tal, mesmo esquema. Vamos vir aqui e vou colocar de 0 até 20. E eu vou colocar 10 divisões em U e em V. Ok? É isso aí, beleza. Nesse momento aqui, ó, vocês vão olhar e parece que eles estão retos. Aí tu pensa, tá, beleza, isso aí acabou. Não, na verdade, eles não estão tão retos assim. Ok? Se a gente diminuir aqui, vocês começam a perceber, se vocês realmente olharem aqui, que eles não estão assim totalmente retos. Alguns deles estão curvados, né, em dois lugares, vão ter dupla curvatura. E não é o que a gente quer, ok? Só uma ilusão, tá? Só uma ilusão. Eles não estão retos. Deixa eu voltar aqui com 10, ok? E aí o seguinte, o que a gente vai fazer? Vamos começar então a criar os objetivos ali para o nosso Kangaroo. Beleza? Olha só, primeira coisa que a gente vai ter que fazer. Eu vou usar um show, tá? Esse show aqui, ele vai pegar o mesh origem, ok? Esse mesh origem. E se a gente colocar ele aqui no merge, tá? Esse nosso show aqui, ele vai pegar aquele mesh original e vai mostrar depois o resultado dele final e a gente depois pode extrair ele, ok? Muito importante. Primeira coisa, deixamos aqui esse show, tá? Segunda coisa, e vai ser também um componente que vai fazer tudo isso acontecer. É o componente Planarize. Ok? Esse aqui, ó, Planarize, tá? É um componente do Kangaroo 2, tá? Ele tá em, se eu não me engano, Goals Mesh e Planarize, tá? E ele vai fazer exatamente isso que tá aqui no ícone. Ele vai pegar esse mesh aqui, com dupla curvatura, e ele vai planificar ele, vai tentar planificar ele. Lembrando, ok, que é sempre uma tentativa. Algumas coisas não vão conversar ali, dependendo da superfície, do grau de complexidade, da maneira de como tu cria a definição, ok? Mesmo que tu coloque aqui a força também dele muito alta, às vezes é impossível. Às vezes é impossível fazer uma superfície, né, curva, se tornar esses painéis planos. Mas não vamos se preocupar com isso agora. O que ele pede? Ele pede um mesh, tá? E aí agora, um pequeno passo só para a gente não ter nenhum problema com o nosso mesh. Aqui na aba do Kangaroo, em Mesh, a gente tem esse aqui, ó, Combine and Clean, tá? Eu vou pegar e vou colocar esse Combine and Clean, tá? O nosso Mesh no Combine and Clean, só para ele dar uma... Vamos como fazer para vocês assim, para não ter nenhum problema no nosso Mesh a partir da superfície que a gente criou, tá? Isso aqui ele vai combinar as arestas, combinar os meshes e vai limpar tudo que está errado, ok? Então, ok, agora sim a gente pode pegar esse mesh do Combine and Clean para não ter problema e a gente pode colocar no Planarize, ok? E a gente pode pegar então agora esse Planarize, esse objetivo, e colocar em D2. E aí o seguinte, quando eu estava estudando isso aqui, tá, eu vi algumas definições do desenvolvedor que ele coloca, tá, um componente, esse aqui, ó, Power of 10, tá, e um slider aqui de 0 até 10.0, ok? Aí ele pega esse slider, ele liga no Power of 10, tá, então ele vai pegar aquele valor e elevar a potência, a décima potência, ok? E
ele coloca na força, ok? Então é importante tu pegar esse valor e colocar na força, tá? Então a gente está botando agora que esse objetivo aqui, tá? Esse Planalyze vai ter uma força tal entre os outros objetivos. Então a gente quer que, em comparação aos outros objetivos que a gente vai colocar, ele seja o principal, assim, ó, eu quero que tu planifique independente do resto, ok? E a gente vai depois regular isso com esse slider, tá? Então, podemos deixar no 0 por enquanto, porque depois vai ter um pequeno detalhe quando a gente mudar isso, mas vamos passar para o próximo. Ok? O próximo, tá? Eu acho que a gente pode colocar esse Edge Lengths, ok? A gente vai pegar ali, ok? Todas as arestas daquele do nosso mesh, e a gente vai poder dizer o quanto que eles vão poder se deformar. Se eles vão poder se deformar 120%, 150%, 50%, ok? Basicamente a partir do seu tamanho final. Então se ali, o nosso mesh ele tem lá a aresta de 1 metro, se a gente colocar ali o fator, seja 0,5, aquele mesh ele vai se reduzir no máximo até 50%, ok? Ou o contrário, se a gente colocar ali 1,2, ele vai poder expandir, ok? 20% a mais do seu tamanho original. Pra galera que já nos acompanha aí nos vídeos, tá? Já tá bem ligado desse Edge Lengths aqui. O que ele pede? O mesh, vou colocar então aqui no Combine Clean, ó, o nosso mesh, e o fator eu vou colocar aqui, ó, de 0 até 1,2, ok? E vou colocar ele aqui. Ah, vou colocar também 2 casas depois da vírgula. Fechou. Beleza. Não precisamos mudar a força aqui, tá? Tá bem suave desse jeito. Agora a gente pega e colocamos, tá? Esse objetivo em D3. Aí agora é o seguinte, tem uma outra coisa, tá? Uma outra técnica que eu tava olhando assim, né? Tava investigando o fórum para saber como é que eu poderia fazer isso aqui de uma maneira fácil para vocês. E o seguinte, o desenvolvedor lá, o Daniel Picker, se eu não me engano esse é o nome dele, ele dava uma sugestão de o seguinte, ó. Quando a gente tem aqui esse nosso mesh, tá? Eu vou botar ele assim, ok? Quando a gente tem aqui esse nosso mesh, tá? Ele tem essa face aqui nesse tamanho. É interessante que ele mantenha o mesmo tamanho, na medida do possível, tá? Vocês vão ver depois na simulação que ele vai se deformar um pouco, ok? Até que fique tudo plano. Mas é interessante que ele fique desse tamanho aqui, original. E olha só a jogada que ele mostra. Ele fala o seguinte, ó, se tu pegar aqui e calcular, ok, a distância entre essa diagonal aqui e essa diagonal aqui, ok, se tu extrair essa distância ou criar uma linha, tá? Tu pode usar um componente chamado Edge Length. Cadê? Edge Length. Deixa eu vir aqui então. Goes Line. Ok, ele tá aqui. Equal Length. Tá? Equal Length, não é Edge Length, tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar então essas linhas, essas duas linhas que a gente pode criar, e a gente vai querer que ele mantenha o mesmo tamanho delas. O mesmo tamanho. Isso é bem importante. Por quê? Porque se depois lá, quando ele estiver, né, se deformando e tentando criar aqueles painéis, ele tem, é interessante que ele tente manter, ok, esses tamanhos aqui iguais para todas essas faces aqui. Porque aí a gente começa a chegar, ok, num tamanho de painel similar aos outros, ok? Então se a gente pegar todas essas linhas e dizer, olha só, essas linhas todas aqui, eu quero que tu mantenha elas, tá, no mesmo tamanho, ok? Ele vai tentar no final, ok, por obrigação, por ser um dos objetivos, manter essas linhas iguais para todas. Não só o painel plano, mas também aquelas diagonais iguais, ok? E aí isso aqui evita também que tenha algumas deformações, como por exemplo, deixa eu puxar isso aqui para baixo, que a gente vai ter um painel ali, que ele tá assim, e aí a gente quer planificar ele, aí ele cria uma coisa tipo assim, ó. Sabe? Porque aí a gente não vai ter esses valores aqui das diagonais. Às vezes ele pode se deformar para isso aqui. Então a gente vai evitar como se a gente criasse, cara, um contraventamento. É isso aí, essa é a palavra. Um contraventamento aqui, ó. Ok? Então vamos fazer isso. Vamos extrair então essas curvas. Vamos lá. A gente precisa das nossas faces. E tem um componente chamado Face Boundaries. Tá? Se a gente pegar então o nosso mesh e passar aqui pelo Face Boundaries, vocês vão ver, ó, que ele vai extrair essas curvas aqui, ok? Das nossas faces. E vão estar todas aqui numa lista, se eu não me engano, de polylines. É isso aí, ó. Cada face vai ser uma polyline, vai ser esse retângulo aqui. E o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que pegar, então, esse nosso retângulo, ok?
E a gente vai ter que extrair os pontos aqui, tá? Os vértices dele, e a gente vai ter que depois fazer essa conexão, certo? Na diagonal entre cada um. Ok? Então o que a gente faz aqui? Ó, a gente pode usar o explode, tá? Para explodir essa nossa polyline. E aí a gente vai conseguir extrair, ó, não só os segmentos, tá? Que não nos importam, mas a gente vai conseguir extrair os vértices. Isso é muito legal. Vocês podem usar também o discontinuity, que eu acabei de ver, ó, que o explode ele sempre dá um vértice a mais. O discontinuity não, ele dá sempre o vértice total. Por quê? Porque a gente vai ter 1, 2, 3, 4. Ok? Só que no explode ele vai contar sempre o último de novo. 1, 2, 3, 4, 5. É o que tem ali, ó. O n igual a 5. São 5 vértices. Não são. Então você pode usar o explode ou, né, se você se baralhar um pouco, põe um discontinuity. Dá na mesma. O que a gente pode fazer agora? Vamos selecionar então list item, selecionar os vértices e pegar os 4. 0, 1, 2, 3. A gente tem aqui, ó, os nossos 4 vértices. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. O que a gente faz agora? A gente liga esse aqui, que é o primeiro, tá? Com o terceiro, que é aquele lá de baixo, e o segundo, que é esse aqui de baixo, ok? Com o terceiro, o quarto, perdão, ok? Vocês vão ver, ó, pegar o line e vou criar as diagonais. O que ele pede? O primeiro ponto e o segundo ponto. O primeiro ponto vai ser o index 0, né? O primeiro, e depois o index 2. E aí ele cria isso aqui, ó, o primeiro, tá? Com o terceiro. Agora vamos fazer os que restaram. O segundo com o quarto. Beleza, agora ele criou essas duas diagonais aqui. Certo? Aí a gente faz o seguinte, ó, pegamos aqui no equal length e a gente coloca aqui, ó, as linhas aqui com o shift. Aí, agora que a gente colocou esse objetivo, tá? Eu acho que a gente pode depois ver, né, ver como é que tudo se comporta ali na simulação. A gente pode pegar o valor elevado a 10, ok? O 10 elevado a esse valor, desculpa, acabei de lembrar, na verdade não é esse valor elevado a 10, é 10 elevado a este valor aqui, tá? Na força, ok? Vamos ver depois como é que tudo funciona. Vou botar o objetivo maior do que outro, vocês vão ver qual que vão ser os resultados, ok? E agora pegamos isso aqui e colocamos no D4, certo? E aí o seguinte, ó, se a gente pegar agora aqui no Bounce Solver e a gente der um on, as coisas já começam a fazer ali, ó. Já estão começando a se mexer. Só que tem o último, digamos assim, objetivo que a gente precisa, tá? Que a gente tem que ancorar isso aqui. Okay? A gente precisa ancorar, tá? Essa superfície, ok? Na superfície origem. Basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses pontos aqui, ó, só os que estão na borda, e a gente vai dizer, esses são os pontos âncora, tá? Desse mesh. Eles não podem se mexer. Ok? Vamos fazer isso. A gente faz de maneira muito simples. A gente pode vir aqui e usar o naked vertices, tá? A gente passa o nosso mesh por eles, ele vai extrair todos os vértices, mas a gente precisa só desse aqui, ó, naked. Ok? São aqueles que não têm pontos vizinhos, certo? Que são esses aqui da borda. Então, se a gente pegar agora esses nossos pontos e colocar num anchor, ok? No âncora, tá? A gente vai criar, então, esse objetivo que é, esses pontos aqui vão ser as âncoras da simulação. Se a gente pegar agora, então, esse anchor e colocar aqui no D5, ok? Ele já vai entender. Se a gente agora resetar aqui com o botão e der um true, olha só, as coisas já começaram a se mexer aqui na simulação. Deixa eu dar um hide, tá? E vamos dar uma observada. Vou vir aqui e vou clicar no botão, ok? Parece, tá? Parece isso aqui isso aqui é só uma malha, ok? Tensionada, né? Por causa do movimento que ele está fazendo aqui. Mas agora é o seguinte, vamos começar a mexer, tá? Naquelas forças, ok? Vamos fazer o seguinte, ó, como a gente quer que um dos objetivos seja planificar isso aqui, tem que ser plano, a gente pode pegar aqui esse valor e começar a aumentar no objetivo. E aí olha só o que acontece ali, ó. Ele está voltando, tá, à forma original. Por quê? Porque agora ele está tendo que deixar tudo plano. E aí, claro, se ele tenta deixar um painel plano, o outro tem que ficar plano também. E aí eles começam meio que, né, se organizar ali no meio.
Olha de novo aí, eu vou aumentando, aumentando. E ele vai usar toda essa força para deixar esses painéis planos aqui. Ok? Beleza. Outra coisa que a gente pode colocar também é que o tamanho das nossas arestas. A gente pode dizer que elas podem, assim, ó, se deformar no máximo até 90% do seu tamanho original. Então, se a gente aumentar isso aqui, ok? Pode ser 90, certo? A gente já vai ter outro resultado. Se a gente colocar agora o Plannerize aqui para fora, ele já não se deformou tanto. Ó, vamos levantar isso aqui de novo, o valor, ó. E aí ele começa a colocar força ali no objetivo de planificar. Ok? Podemos chegar até aqui. Outra coisa legal também é a gente colocar aqui, ó, no Equal Length. A gente aumentar também esse valor. Vocês vão ver, ó, que os painéis eles vão começar em algum momento, ó, tentar chegar naquele mesmo tamanho possível. E aí vocês vão ver, ó, que em algum momento ele vai se desprender das âncoras. Porque esse objetivo aqui ele também está ficando muito forte. E como o nosso objetivo aqui da âncora está sem nenhuma força, ok? Na verdade ele tem um padrão, mas a gente está ultrapassando esse número, a gente está agora com... Cara, ele não consegue nem processar o número, ele deu aqui em notação científica. É uma força tão grande, ok? Olha só o que aconteceu. Ele começa meio que ignorar os outros objetivos. Então aquela coisa já não está nem mais plana, já tá tudo zoado, ok? Então nessas simulações, o que vocês devem fazer, gente? Sempre mantenham esses números aqui em 0, ok? Eu acho que o Edge Length a gente pode manter em 0.9, ok? E aí é o seguinte, vem aqui, reseta e aí começa a levantar esses valores gradativamente, ok? Para não ter problema. Ó, o Edge Length ele dá uma deformação muito grande, ó, na superfície, porque ele está tentando ao máximo manter aquelas duas diagonais do mesmo tamanho. E aí agora a gente vem aqui no Plannerize e a gente aumenta também, dizendo não, eu também quero que seja plano. Certo? Isso aqui no Canguru, gente, é tudo uma questão de a gente conseguir equilibrar, ok, essas forças, esses objetivos. A gente poderia também, tá? Isso aqui não está nem no meu gabarito aqui. A gente poderia usar um smooth aqui, ó, tá? Para ele suavizar esse mesh no final aqui, ó. Deixa eu colocar ele aqui no D6. Para ele tentar suavizar esse mesh, ok? Então eu tenho aqui ó, o smooth, vou pegar também aqui o 10 elevado a esse valor e colocar na força. Aí ele vai tentar ao máximo, ó, dar uma suavizada, tá? Naquela superfície ali que já está bem deformada, ok? A gente pode tentar colocar isso aqui. Vamos ver como é que fica depois. E aí a gente vem e aumenta. Beleza, agora que a gente fez isso aqui, digamos que tá. Eu quero agora saber se tá plano ou não. Ok? Eu quero, né, ver se isso aqui tá plano ou não. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai transformar então esse mesh, tá, em superfícies e a gente vai usar o Boundary Surface, ok? Por quê? Porque o Boundary Surface ele só cria superfícies planas. Se não tiver plano, ele não cria superfície. Olha só, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vim aqui no meu Canguru, tá? No meu Bounce Solver, e aqui no o primeiro output, primeiríssimo output, é o nosso mesh, porque a gente colocou o nosso show aqui, ó, ok? Então ele é o primeiro. Se a gente vier aqui com um list item, certo? A gente selecionou o mesh, e se a gente der um hide aqui no nosso Bounce Solver, ele escondeu todos os pontos do que estava ali misturado. A gente tem agora só o nosso mesh. O que faremos? Vamos extrair de novo só, ok? Só ali a borda daquelas nossas faces com o Face Boundaries. E aí o seguinte, a gente tem aqui várias polylines. A gente pode usar agora o Boundary Surface. Se tiver ali uma curva fechada e a gente colocar o Boundary Surface, ele vai fazer uma superfície. Mas ele só faz isso se a superfície estiver reta, se as curvas estiverem retas. Vou colocar ele aqui, ó. E aí, olha só que interessante. Ele fechou superfícies nessas faces aqui, que estão todas planas. Se ele fechou aqui, está tudo plano. E vocês podem ver ó, que faltou. Isso aqui não está plano. Nem isso aqui está plano. Nem isso aqui. Nem isso aqui. Vamos fazer agora o seguinte. Vamos voltar a simulação. Vamos voltar tudo. E vamos ver agora como é que funciona tudo isso com o nosso Boundary Surface. Que ele está nos dizendo se a superfície está plana ou não. Vou vir aqui, ó,
Vou resetar, ok? Vou voltar isso aqui, voltar de novo, resetar e vou dar um true. Olha só. Só isso aqui tá plano. Deixa eu pegar aqui um... Pode ser esse aqui. Pode ser? Não, pode ser esse aqui. Ó, aqui só as superfícies planas. Da maneira que a gente vai aumentando esses fatores aqui, ó, ok? Ele vai tornando aqueles outros painéis planos. Até que, ó, ele consegue chegar num valor que ele deixa todos eles planos. Isso aqui só com Planarize. Se a gente mudar agora esse Edge Lengths, ok? Acaba que ele não tem muita diferença depois que tu colocou toda a planificação. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar. Deixa eu colocar isso aqui. E olha só, olha como está deformado. Isso por causa do mesmo tamanho ali dos contraventos. Deixa eu diminuir isso aqui, ó. Beleza. Ó, só com Edge Lengths, deixa eu colocar aqui em 90, como a gente tinha visto antes. E aí agora é o seguinte, ó, vamos aumentar aqui, tá? O mesmo tamanho, ele vai deformar, e agora vamos vir aqui com o Planarize e vamos aumentar. E olha como ele vai aumentando, tentando chegar naquelas superfícies planas. Até aqui, ó, ele conseguiu chegar. E aí vocês podem ver, ó, que tem uma certa deformação aqui no meio, ok, nos painéis, tá? Porque a gente colocou primeiro esse valor aqui. É sempre bom a gente começar de cima para baixo. Vamos voltar então. Ó, aqui. Deixa eu aumentar aqui o Planarize. Deixa eu aumentar o Equal Length também. Vou tentar ao máximo manter os mesmos tamanhos. E aí pronto. Temos então agora a superfície aqui plana. Beleza? Então a gente conseguiu passar daquela superfície ali que estava bem curva. Okay, que tinha aquela curvatura, e agora a gente tem aqui, ó, superfície nesses painéis aqui. Bom, galera, então é isso, ok? Só um pequeno disclaimer, tá? Que isso aí é o primeiro passinho de vocês nesse mundo que tem, tá? Sobre racionalização de fachadas, superfícies curvas e tudo mais, beleza? Esse é um exemplo mais simples que eu posso trazer aqui, mas já entrando no assunto e já pensando sobre essas outras estratégias, tá? Mas, cara, é muito legal, acho muito interessante. E conseguir, né, transformar tudo isso de uma maneira que a gente consiga construir é uma das áreas que eu acho, assim, fascinante. E aquele PDF que eu mostrei pra você lá do Museu Somaia, cara, é de brilhar os olhos, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se não é inscrito, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um like se tu gostou do vídeo, beleza? Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, tá? Que a gente responde vocês. E também nos segue no Instagram, oficina.paramétrica. Muito conteúdo extra lá, recomendo que tu esteja lá junto com a gente. Então é isso, a gente se vê na próxima.